Muito bem-vindos, alunos, para mais uma aula do nosso curso de Gestão de Projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará, e nesta aula falaremos sobre gestão de pessoas. É a primeira parte de duas aulas sobre esse importante tema. Lembrando que este curso está baseado no livro-texto Fundamentos de Gestão de Projetos, de minha autoria com o colega professor Jarbas Silveira, disponível à venda nas livrarias online e físicas e no site da editora indicado nesse slide. Através do livro-texto você poderá aprofundar os conceitos apresentados nesses slides, ver outros exemplos, estudos de caso, exercícios e, portanto, um aprofundamento maior dos conteúdos aqui apresentados. Nós temos enfatizado desde o início desse curso a importância fundamental da gestão de pessoas. É uma das atividades mais importantes de um gerente de projetos. Um projeto, por mais bem definido que esteja, com um escopo claro, orçamento e cronograma adequados, uma equipe bem dimensionada quantitativamente falando e também com os perfis de competência adequados, ainda assim, uma gestão de pessoas não profissional, não adequada, poderá pôr tudo isso a perder. Como numa equipe de futebol, você pode ter os melhores jogadores em cada posição individual, mas ainda assim será necessário fazer esse grupo brilhante de pessoas jogar junto, jogar em direção a um mesmo objetivo. Existem muitos fatores que podem atrapalhar esse sentimento coletivo, digamos assim, de uma produtividade global, conjunta, alinhada do esforço de todos em direção a um objetivo comum. E o papel central do gerente de projetos é ser o facilitador, mediador e um estimulador de que esse grupo entregue o melhor de si durante o desenvolvimento desse projeto. Nesse sentido, a gestão de pessoas compreende montar a equipe do projeto, compreende desenvolver e motivar a equipe, gerenciar essa equipe, e também envolve as partes interessadas, que nós já falamos um pouco a respeito em momentos passados. Vamos voltar a falar um pouco também sobre partes interessadas. Vamos ver um pouco cada uma dessas atividades ou processos, né, que o gerente de projeto deve manter um foco, a começar pela própria montagem da equipe, ou seja, o ponto de partida. Como se fosse o treinador da seleção brasileira, escolher os jogadores que vão compor a equipe da seleção. Quem serão essas pessoas que serão escolhidas? Então, a montagem da equipe. A montagem da equipe envolve a confirmação da disponibilidade e a obtenção das pessoas que formarão o time. Bom, essa é uma definição relativamente burocrática. Na prática, o gerente de projeto deve negociar e influenciar para conseguir as pessoas, os recursos humanos adequados às necessidades do projeto. Bom, cada contexto de projeto é diferente. Você pode estar lidando numa situação em que você tem um projeto interno, por exemplo, e você precisa montar essa equipe dentre as várias pessoas que compõem a empresa, o seu departamento, o seu setor. Portanto, será uma questão de conseguir a liberação daquelas pessoas que você julga mais competentes e também mais preparadas, mais alinhadas com também, eventualmente, o seu próprio estilo de liderança. Então, isso envolve negociação e influência, porque muito provavelmente essas pessoas são também desejadas por outros projetos, podem estar envolvidas com outras atividades de caráter funcional, se a gente lembrar bem daquela discussão sobre as atividades dentro das empresas funcionais, as empresas projetizadas e matriciais, então é possível que essas pessoas tenham outras atividades de rotina, por exemplo, né? Tá certo? Então a ideia aqui é que envolva bastante aquela questão do poder do gerente de projeto, né? Aqueles poderes que são meio entre aspas, porque eles não são poderes tão formais ou tão diretos, né? Como está mencionado aqui, as recompensas, o poder de referência, o poder por expert, né? E outros que a gente citou lá atrás no comecinho do curso. Tá? E é claro que, como em tudo na vida e na área profissional cada vez mais, uma rede de relacionamentos profissional bem construída
é fundamental, né? Confiança, resultados passados que você já entregou e, é claro, a importância do próprio projeto, né? A visão do patrocinador sobre o projeto, tudo isso vai se somar para que você consiga, como que o treinador da seleção brasileira, né? Escolher de fato e ter a liberação de fato dos melhores jogadores disponíveis. O que faz um bom colaborador? Quais seriam os atributos humanos de um colaborador ideal que faça parte de uma equipe de projeto? A gente lista algumas possibilidades aqui que são valorizadas. Algumas de caráter mais ligadas à postura profissional, outros mais à própria questão de competências e conhecimentos e vivências profissionais. Poderíamos falar, por exemplo, que um bom colaborador ele tem abertura nos dois sentidos. É alguém que pode, por exemplo, receber uma crítica construtiva de maneira positiva. É alguém também que se comunica o suficiente para falar das suas preocupações, aponta riscos no projeto, por exemplo. Tá? Alguém íntegro, que mantém uma certa estabilidade comportamental, de postura, claro que considerada essa postura adequada, séria, honesta, né, dentro do projeto e dentro da sua carreira profissional, na verdade, né, essas características não são tão incidentais assim ao nível de projeto, elas normalmente têm a ver com a pessoa e com a sua história profissional. Lealdade, experiência, competência, né? Se você não tem experiência, você pode ter potencial, isso também pode ser muito importante. A experiência é uma vivência profissional acumulada já realizada, o potencial são sinais muito claros de que você pode se desenvolver muito ainda e aquele projeto pode ser justamente uma oportunidade desse desenvolvimento. Né? Foco em resultados, isso é muito importante em projetos, né? Uma manutenção de foco, uma atenção com tudo que tem a ver com a gestão do projeto também, para onde estamos indo, quais as entregas, quais as datas, como está o cliente nesse projeto, o seu envolvimento, né? Um foco realmente naquilo que o projeto quer entregar. E a inteligência emocional como uma característica de empatia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas uma empatia geral de como se portar e de como também dar suporte e apoio a todas as pessoas que fazem parte daquele ambiente de projeto. Claro que é normal que as pessoas tenham algumas dessas atribuições e outras não. Uma mesma pessoa dificilmente terá todas essas atribuições, ou as terá em graus também variados, né? Mais forte em uma coisa do que em outra. A gente vai voltar a falar um pouco sobre essas características. Nesse slide, nós usamos uma ferramenta bastante simples para tentar classificar os perfis comportamentais dos colaboradores membros da equipe do projeto. Vale aqui uma ressalva que qualquer tentativa de classificar ou enquadrar pessoas em caixinhas, como nesse caso, é uma abordagem extremamente simplificada e não deve ser usada para além de uma ferramenta de gestão que tem como função apoiar o processo de gestão, mas nunca rotular pessoas. Existem várias abordagens, certamente existem abordagens mais sofisticadas que essa, que geram mais perfis, né? Mas aqui, para fins didáticos e também como um ponto de partida de uma ferramenta para tentar entender as motivações e os comportamentos dos seus liderados na equipe, também, se você for um membro de equipe, entender como os seus colegas, né, também se portam e se colocam dentro do ambiente do projeto, pode ser útil essa versão bem simplificada com apenas duas características, a característica de colaboração e a característica de competição. A característica de colaboração vai dizer respeito ao quanto você valoriza a vitória do grupo, né? Ou seja, a importância do grupo como um todo ser vitorioso. A característica competitiva, num certo sentido, vai não exatamente ao contrário da colaboração, mas mais no sentido de que haja claramente a identificação de quem contribuiu com o que e que aquele que contribuiu mais seja reconhecido, valorizado, né, de uma maneira muito distinta. Tá? Então, esses dois perfis eles não se excluem. Isso pode parecer um pouco surpreendente.
eles podem sim ser colocados de uma maneira positiva, que é o caso desse quadrante aqui, de uma pessoa que é simultaneamente colaboradora e competitiva. Tá? E esse é o perfil que nós chamaríamos o perfil de líder. Em princípio, é importante dizer também que esses 4 perfis aqui são os 4 importantes. De maneira dosada, tá bom? Eles são importantes. Agora, é claro, você não pode ter uma equipe só de líderes. Né? Então, líderes são pessoas com uma forte inclinação competitiva, mas são colaboradoras. Só que eles se colocam numa condição de liderar a equipe. Como um líder de equipe, evidentemente que ele e ela querem que a equipe seja vencedora. Mas, ao mesmo tempo, ele quer ser a pessoa que conduz essa vitória e que quer o reconhecimento adequado de ter sido ele e ela a pessoa, em grande parte ou em parte importante, responsável por essa condução vitoriosa. Tá? Então, é claro que esse papel é muito importante. Mas, por outro lado, é importante entender que uma equipe com vários líderes poderá ter problemas, porque você terá possivelmente uma disputa nesse eixo competitivo de quem de fato está sendo responsável por essa condução vitoriosa. Tá bom? No outro extremo, se nós formos para cá, nós vamos ter uma personalidade pouco colaboradora e pouco competitiva. É o que nós chamamos de um perfil analítico. Nós podemos pensar aqui num colaborador individual, bastante claro que ele precisa ter algo de interessante, e pode ser um outro eixo que não está mostrado aqui, que poderia ser o eixo da competência. Então, nós estamos partindo do pressuposto que esse colaborador, embora ele seja mais isolado, então tende a ser uma pessoa mais isolada, tá? Ou seja, não tem um driver de participar muito das atividades da equipe, ou de compartilhar conhecimentos, ou de se colocar à disposição para tirar dúvidas, enfim, alguém que tende a estar mais isolado, ao mesmo tempo também não tem interesse em ser reconhecido, é alguém que provavelmente está focado em entregar os resultados que foram para ele demandados, ou seja, cumprir aquilo que se espera dele. E é claro, para ter essa postura mais isolada, ele precisa compensar com outras características. Uma característica possível é ser alguém tecnicamente muito competente, com uma capacidade de trabalho individual que faça a diferença, a ponto de poder ser um colaborador útil, interessante, ainda que trabalhando de forma mais isolada, né, e interagindo menos com a equipe. Na outra diagonal, nós temos dois perfis também antagônicos. Né? Nós teríamos o perfil, vamos começar com esse aqui, com o colaborador, que também não tem um driver competitivo, portanto, ele não está em busca de reconhecimento, ele não está em busca de ser visto como alguém que fez a diferença, mas isso poderá ocorrer naturalmente, e será bem-vindo, é claro. Tá? Se o colaborador, né, esse perfil aqui que nós estamos batizando de colaborador, for reconhecido pela equipe em algum momento, ele ficará certamente muito feliz. Mas esse não é o driver principal dele. Tá? Então é alguém que joga pela equipe, colabora no sentido mais amplo, compartilha conhecimento, se disponibiliza a ajudar os colegas, às vezes inclusive pode até atrasar o seu próprio trabalho, porque se coloca sempre tão disponível e ele é muito demandado, né? Ele e ela são muito demandados pelos colegas exatamente por se colocarem tão disponíveis assim. Né? É alguém também muito importante numa equipe, porque é alguém que cria uma cola entre as pessoas, faz com que os conhecimentos fluam, né, dentro da equipe. Né? Então, se você tem um analítico que eventualmente consegue estabelecer uma relação mínima de amizade com um colaborador, esse colaborador pode, por exemplo, servir de uma ponte de ligação desse analítico com o resto da equipe. Tá certo? Então é um perfil muito interessante. O competidor seria justamente o perfil de alguém que, como analítico, não gosta de se envolver muito com o grupo, não está muito afim de compartilhar, de se colocar à disposição,
né? Também está muito focado em entregar os seus resultados, mas busca ativamente um reconhecimento, busca ativamente um destaque, né? Ele não tem, portanto, o perfil de líder, porque falta a ele essa maior empatia, essa maior química com a equipe, né? Mas é alguém que tem um driver, digamos assim, competitivo. Isso pode ser interessante, dada a medida, porque é alguém que certamente, por querer se destacar, terá uma dedicação diferenciada, irá buscar entregar resultados provavelmente acima do esperado, né? O analítico tenderá a entregar o que é esperado, embora muito bem feito. O competidor ele tenderá a entregar talvez mais do que o que foi pedido na busca desse reconhecimento. Tá bom? Então vocês veem que é normal que uma equipe possa ter vários desses perfis, mas assim, com uma certa dosagem. Então um líder, uma equipe com vários líderes pode ser um problema. Uma equipe só de competidores será um problema. Uma equipe só de analíticos, da mesma maneira. E mesmo uma equipe só de colaboradores pode ter pouco foco, né? Porque o driver competitivo ele é importante para dar foco, tá bom? Então, uma equipe que tenha vários desses perfis de maneira bem dosada será uma equipe com boas chances de sucesso, né? Ou seja, que nenhum dos 4 perfis seja dominante, né? Que haja um líder, é importante que haja um líder, né? Em algum grau, em alguma medida, mesmo que a equipe seja uma equipe bem democrática, né? Que tenha um certo grau de, digamos assim, de respeito mútuo, em que todos têm vez, voz, voto nas decisões, ainda assim é importante que haja algum grau de liderança, porque haverá momentos de tomada de decisão em que a democracia dentro de uma equipe poderá levar a impasses, né? A uma dificuldade de se avançar. Tá bom? Mas na maioria dos casos, a importância da figura de uma liderança para tomar para si a responsabilidade nos momentos, né, mais decisivos. Portanto, é importante que haja aí um bom equilíbrio, tá, entre esses perfis. Como eu disse, essa é apenas uma de várias possíveis ferramentas que qualquer pessoa, seja o gerente, seja um membro de equipe, pode usar para poder compreender um pouco as motivações e a forma como os colegas e os membros da equipe se portam. Tá certo? Vamos em frente. Montada a equipe, vamos desenvolver e motivar essa equipe. É o passo seguinte. Então, desenvolver a equipe significa melhorar as suas competências, certo? É aquela história. Você pode pegar um Dream Team que todo mundo já está absolutamente pronto para trabalhar. E esse é o ideal. Mas, dependendo do projeto, dependendo da equipe, pode ser que você precise investir em competências, técnicas, conhecimentos. É quase certo que você precisará investir em questões de interação, principalmente se essa equipe não se conhecer ainda. Então, existe aqui um processo de desenvolvimento da equipe. Esse desenvolvimento também pode ser no sentido do ambiente mesmo, né? Daqueles papéis ali começarem a ficar mais claros, aqueles papéis, melhor dizendo, aqueles perfis, né, que eu coloquei agora há pouco. Tá certo? Então, o gerente de projeto ele tem esse papel de fomentar a formação de um senso de equipe, né, que amplie o potencial colaborativo. No final das contas, com todos aqueles perfis que a gente falou agora, é importante sim que haja uma colaboração produtiva de todos os membros da equipe. Conforme aqueles perfis que eu falei agora há pouco, uns vão estar mais dispostos naturalmente a isso, outros menos dispostos, mas é papel do gerente de projeto fomentar essa formação de senso de equipe. Então, com algum esforço, o analítico vai colaborar um pouco mais, com algum esforço, o competidor vai colaborar um pouco mais, os colaboradores que têm perfil de colaboração natural poderão se desenvolver plenamente, a liderança fará esse papel de aglutinar, né, e de alinhar os esforços dos vários perfis, tirando o melhor possível de cada um em direção ao resultado do projeto. De um ponto de vista mais pragmático, você pode identificar necessidades de treinamento, necessidades de aconselhamento,
né? Veja que esse é um papel do gerente de projeto bem sofisticado, que significa você conhecer a equipe e inclusive detectar deficiências, lacunas que precisem ser atendidas. Claro que tudo isso tem muito a ver com o contexto do projeto, se há tempo para isso, né? Essa atividade aqui de treinamento e aconselhamento, na verdade, ela pode ser feita num âmbito até mais amplo do que o do projeto. Na verdade, a tendência é que seja assim, ou seja, você pode fazer esse tipo de trabalho de desenvolvimento de pessoas, não só da equipe, mas de pessoas, de uma maneira mais ampla, independentemente de um projeto específico. Mas é claro, em termos de equipe, a equipe ela se forma no âmbito daquele projeto. E aí sim é necessário trabalhar esse ponto que nós já falamos aqui em cima, né, do senso de equipe para aquele projeto. Mas, de uma forma mais geral, né, essas questões aqui têm a ver com política de recursos humanos, ou seja, independente do projeto A, B ou C, é importante a gente estar identificando as competências e as lacunas de competências e outros aspectos ligados à postura profissional que possam ser trabalhados formalmente ou informalmente dentro da organização em que você trabalha. E, finalmente, o ponto que nós vamos enfatizar bastante aqui nessa aula e na próxima também é a questão da motivação. No final das contas, tudo isso até agora que nós falamos é quase que como o treino, né, lá do time de futebol. Motivar a equipe é fundamental para o jogo propriamente dito, para entrar em campo e alcançar a vitória. Vamos falar um pouco disso agora. Existem inúmeras teorias da motivação de pessoas em ambiente profissional. Esse é um campo chamado psicologia do trabalho, um assunto que é pesquisado há muitos anos. O que motiva as pessoas a trabalhar bem, a serem produtivas, a se dedicarem, a entregarem o melhor de si no ambiente profissional. Essas teorias elas se complementam, elas olham para nós por diversos ângulos e tentam levantar perfis de comportamento e como esses perfis reagem a estímulos, qual seria a melhor maneira de um líder tratar as pessoas de maneira que elas se mantenham motivadas, que fatores externos do ambiente de trabalho, da liderança, podem ser importantes para manter a sua equipe motivada. A equipe motivada é, digamos assim, o último ingrediente que a gente precisa, além da competência, da lealdade, da abertura, tudo aquilo que nós falamos há pouco, de atributos, né, de um colaborador, de uma colaboradora, que seria o ideal, né, além daqueles perfis comportamentais. Tudo aquilo é muito bom, mas a motivação é o último elemento dessa cadeia que sem ela, sem a motivação, dificilmente você vai ter realmente sucesso. Tá? O livro-texto contém um tratamento mais extenso desse assunto, com várias explicações de diversas teorias da motivação. Tá certo? Eu vou apresentar aqui uma das mais simples, que será colocada aqui para fins de ilustração de como esse tipo de abordagem, de teoria, é utilizada na prática para a gente, como gerente de projeto, entender a melhor maneira de lidar com as pessoas individualmente e também como equipe. Essa é a teoria. Uma dessas teorias mais simples, mais antigas, mas que é bem ilustrativa, é a teoria XY de MacGregor. Nessa teoria, o MacGregor divide as pessoas em duas categorias, e evidentemente que isso já mostra a tremenda simplificação que isso incorre. Na teoria X, então as pessoas que são classificadas pela teoria X são aquelas que não estão abertas ao trabalho, por isso a figurinha aqui de braços cruzados. Não é que a pessoa não trabalhe, ela não está aberta naturalmente ao trabalho. Ela não se oferece, ela não se coloca, digamos assim, naturalmente disponível para trabalhar. São pessoas que vão precisar de uma abordagem do estilo comando e controle. Elas precisam ser conduzidas mesmo, comandadas, né? Vamos pensar aqui nas Forças Armadas, nos militares. Hierarquia muito rígida, ordens muito claras, metas muito claras que serão cumpridas ou não, e não sendo cumpridas, haverá punição, né? Então é uma administração mais rígida e autocrática. Tá bom? Na teoria Y, as pessoas estão abertas ao trabalho, por isso aqui essa figurinha com os braços abertos, né?
ou seja, são pessoas naturalmente motivadas, se oferecem, fazem mais do que o que foi pedido, né? Portanto, permite que o gestor descentralize mais, delegue mais as suas tarefas, porque há um senso de compromisso natural, tá certo? Claro que essas pessoas da teoria Y, elas esperam que a sua liderança seja adequada a essa abordagem. Por exemplo, elas esperam ter participação nas decisões, esperam ser ouvidas, querem ter suas opiniões valorizadas. É uma maneira, digamos assim, de ter uma recompensa por essa disponibilidade maior, esse envolvimento, esse comprometimento natural com o trabalho, com as metas, né? Então, segundo essa teoria, o que é que ele está nos dizendo? Se você se depara como gerente com uma pessoa que tem essa postura, né? Que tem, digamos, que pode ser classificada como pessoa de teoria X, a sua gestão, a sua liderança tem que estar adequada à abordagem comando e controle. Da mesma maneira, se você lida com uma equipe de pessoas ou com pessoas que são naturalmente motivadas, o seu estilo de gestão tem que ser mais adequado, né, por exemplo, a abrir essa participação dessas pessoas nas decisões. Né? Se você pegar pessoas Y e submeter a um gerente que atue segundo a teoria X ou vice-versa, um gerente que segue naturalmente a teoria Y não reconhece que está lidando com pessoas que se classificam dentro da teoria X, ou seja, você tem um cruzamento aqui de perfis, muito provavelmente haverá problemas. Né? O gerente de teoria Y lidando com pessoas de teoria X irá ficar esperando resultados que não virão. Né? E um gerente de teoria X lidando com pessoas de teoria Y provavelmente vai causar uma desmotivação e, na verdade, um descomprometimento dessa equipe né, para com esse líder e para com esse projeto. Tá bom? Então, esse é um exemplo das mais simples. Você pode dizer assim, professor, na verdade eu acho que isso varia muito. Pode ser que num projeto eu esteja mais como X e no outro mais como Y. Isso pode acontecer em função de circunstâncias externas, né? Então, essas teorias elas são muito úteis como uma fotografia, tá certo? Nós não podemos rotular as pessoas de maneira definitiva. Pode até ser que algumas tenham um comportamento consistentemente X ou Y com o passar do tempo. Mas, como regra geral, o que nós podemos dizer é que essas teorias de motivação elas são muito úteis como fotografias de um momento e de como lidar com um grupo específico de pessoas numa circunstância de projeto. Tá bom? É útil? É útil. Se você consegue mapear e perceber esses traços, vai lhe dar uma noção de como melhor conduzir a liderança, seja de uma equipe que seja majoritariamente X ou Y, ou mesmo no trato individual com um ou outro colaborador que tenha essas características. Para encerrar a aula de hoje, eu deixo com vocês uma discussão. Pense sobre a motivação das pessoas em relação ao trabalho. A motivação, a gente não pode minimizar a importância de uma equipe motivada. Esse é um ingrediente fundamental para que você tenha sucesso no projeto. Por mais que todos os outros elementos de um projeto estejam muito bem planejados, organizados, dimensionados, a falta de motivação será um risco muito grave, poderá pôr tudo isso a perder. Tá? Que fatores no contexto do trabalho profissional atuam negativamente ou positivamente para a motivação da equipe? Pense sobre isso, ok? Escreva numa coluna fatores que você julga positivos, numa outra coluna fatores que você julga que impactam negativamente a motivação. Depois disso, leia o material do livro-texto indicado no plano de aulas. Lá você vai ter uma abordagem mais extensa, para além da teoria X e Y de McGregor, que nós acabamos de mostrar de maneira simplificada, vocês vão ver outras teorias, outras visões sobre a questão da motivação. E, de repente, vocês, ao fim dessa leitura, podem comparar um pouco também com aquilo que vocês inicialmente imaginavam que eram fatores positivos e negativos, se essas teorias confirmam essas expectativas. Tá bom? Tudo isso nós vamos discutir na próxima aula síncrona, que será uma aula dedicada integralmente a esse tema, devido à importância desse tema. Tragam ideias, tragam pensamentos e vamos ter uma boa discussão, uma discussão bem rica na próxima aula. Ok? Um abraço, até a próxima.